boa noite a todos. Pedimos então àqueles que quiserem permanecer de olhos fechados, com um pensamento voltado a Jesus, rogando a presença dos irmãos da espiritualidade que possam nos acompanhar neste momento sublime de conhecimento, de estudo, que possamos ter as nossas mentes abertas, que possamos deixar os ensinamentos, as palavras fluírem de maneira sábia e que possamos ter uma ótima noite de estudo. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, então, hoje é o capítulo 30 que nós vamos estudar, né? Educa. E hoje, estudando o capítulo, eu nunca estudo, né? Eu sempre gosto de escutar, de ouvir e ir formando raciocínio durante o estudo, né? Durante o nosso estudo aqui ao vivo, eu vou formulando esse pensamento. Mas hoje eu resolvi dar uma olhada, dar uma estudada, porque era eu que dirigia, né? Então, nada mais justo que a gente estude, né, antes. Então, educa. E aí eu fui obrigada a ler o parágrafo seguinte. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, 1 Coríntios, versículo 3, capítulo 16. Lendo a Bíblia, eu consegui compreender o que esse educa, né, queria dizer. Então, eu vou falar brevemente, rapidamente, né, para não formar um pensamento já de cara, assim. E ao longo a gente vai juntos, né, tentando desmembrar mais coisas. Mas esse educa é a educação dos sentimentos, é a educação íntima de cada um, né? Isso é íntima de cada um. Mas a educação que nós nos forçamos a ter no momento que a gente desperta a nossa consciência para que a gente não é só mais uma pessoa no mundo. No momento que a gente desperta para a importância e a relevância da nossa importância no mundo, né? Quem somos nós aqui no mundo? Nós somos um aglomerado de uma multidão? Nós somos um conjunto? Ou nós somos uma individualidade? E eu consegui compreender que nós somos uma individualidade agindo em grupo, né? Então, no momento que tu está num grupo, tu precisa ter a harmonia, tu precisa doar de ti uma certa paz, uma certa tranquilidade, para não destoar no meio daquele grupo. Então, quando a gente vive em comunidade, né, eu sempre trago isso, porque aqui em casa a gente vive em 3 famílias, a gente precisa aprender limites. Aonde acaba o meu limite é exatamente onde começa o limite do outro. Então a gente precisa aprender a respeitar os espaços, a respeitar o ambiente, a respeitar aquele outro indivíduo que convive conosco. E viver em comunidade e existir em comunidade é isso. Nós precisamos ter a consciência de que nós temos limites e que nós precisamos nos educar, nos redefinir, remodular, aprender a viver em comunidade, em sociedade, para que o nosso limite não ultrapasse e não viole, não violente o limite do outro, né? Então, educa, para mim, eu pude extrair isso, né? Me educar, me reeducar perante os ensinamentos do Cristo. Me reeducar moralmente, me reeducar evangelicamente, né? Falando, buscando em mim aquela santidade, aquele templo, aquela raiz ou
aquela centelha, né? Voltando um pouquinho na palestra de sábado, aquela centelha divina que nós somos criados, né? Do mais puro amor do nosso Pai. Então, fazer isso resplandecer, porque se Deus nos criou, nós somos um pedacinho dele. Se nós somos um pedacinho de Deus, então Deus habita em nós, tanto quanto nós habitamos em Deus, né? E o que isso significa? Qual é a relevância disso tudo? Qual é a importância disso tudo? Eu acho que a gente precisa despertar, quando a gente estuda algo, quando a gente quer despertar a nossa religiosidade, a gente precisa buscar a nossa santidade. Não numa forma hipócrita, né? Mas na forma mais pura da palavra, sabe? Buscar o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de santo, o que eu tenho de puro, de mais puro dentro de mim, né? E tentar trazer isso à tona, modular e moldar isso de forma que eu possa viver em comunidade e abrandar todo esse povo. Bom, eu vou pedir para Doris ler os 3 primeiros capítulos. Bem que essa lição é curtinha, pode ser os 2 primeiros capítulos. Tu pode, Doris, para nós? Não, então, a gente pede para França. Só um minutinho, Lê. Oi, amor. Consegue ler para nós? Sim, eu tô um pouquinho ocupada com a minha guriazinha, mas eu vou deixar pra próxima, tá, Lê? Tá, então eu vou te deixar mais Eu pro tô final, tá? quentinho hoje, eu tô com ela aqui na minha avó. Tá bom. Eu ia pedir para França e França saiu da reunião. Então eu vou pedir para Juliane. Pode, Ju, ler para nós? Claro, posso ler sim. Então tá. É as 3 primeiras ali, né? Isso. Tá. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas e estatuária. Eu vou precisar de uma ajuda aí pra explicar. Não consegui entender muito bem. Tá bom. Eu sempre fico pro início, né? Aí eu não consigo explicar muito bem. Bom, eu vou chamar então o Sandro para explicar, né? Boa noite a todos. Está todo mundo me ouvindo? Eu acredito que sim. Então, educa. Como é complicado, como é difícil educar, né? Educar um filho é uma coisa muito complicada, educar o próximo. Mas o mais difícil de todos é o autoeducar, é nos educarmos, não é? E essa educação, ela abrange algo profundamente, começa com a maneira que tu vai tratar os outros, ser educado com os outros, não é? Para depois, então, a gente aprender a se educar. Como diz ali, ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, porque nós, dentro de nós temos essa centelha divina que tem que ser lapidada, que tem que ser educada, para então a gente realmente poder ser esse templo maravilhoso e que Deus possa habitar dentro das suas leis, essa habitação que Ele nos traz. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Quer dizer, é tão pequeno essa centelha que está dentro de nós, como a semente que é onde, ao ela brotar e ela começar a crescer, tem algo sublime e maravilhoso. No coração da terra habita a melodia da fonte. Quem de nós não adora ouvir um correr de água, sabe, aquela água correndo, aquela cachoeira, aquele córrego de água, aquele som, é uma coisa tão calmante dentro de cada um de nós, não é? Então é aí que está a melodia divina que brota da própria terra, que nós possamos também, com a nossa educação, lógico que vai levar muito tempo ainda, mas nós vamos produzir também uma melodia gostosa àqueles que nos rodeiam. Como muitas pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com o Chico, diz que só em tu estar na presença dele, tu já sentiu um bem-estar maravilhoso. É o que? É a melodia da fonte, a fonte de energia que ele transmitia para o outro.
no bloco de pedra a obras-primas de estatuárias. Quer dizer o quê? Às vezes a gente olha aquele bloco de pedra, não é? E não consegue entender que quando o artista chega lá e começa a lapidar, a bater, de repente tu vê uma obra linda. Na realidade, o artista diz que a obra já estava lá, ele só teve que tirar o que escondia dela. Então, quando nós começarmos a nos educar moralmente, nós vamos tirar de nós o que está nos escondendo e vamos mostrar a nossa beleza interior que nós possuímos, que é realmente aonde Deus habita em nós. Não sei se eu consegui explicar para a Juliana, mas tentei. Então, Ju, o que tu acha? O que tu achou? Sim, consegui entender. Pelo que eu percebi ali, que o Luciano falou e que eu tinha falado, que a questão ali é mais a questão da nossa educação íntima, né? Porque nós nos educando internamente, de certa forma, com o tempo a gente consegue refletir para os demais, né? E aí a gente consegue ser também um exemplo de boas ações, né? Digamos assim. Isso mesmo, exatamente isso, né? Então, nós somos como se fosse um germe, né? E esse germe precisa florescer e brotar. Nós somos como a terra, né? Que emite muitos sons, mas a gente ainda não descobriu qual é a nossa verdadeira voz. Nós somos como esse bloco de pedra, né? Bruta, tosca, ignorante. No início da nossa jornada, a gente era muito ignorante, muito orgulhoso, muito cabeça dura, né? E aos poucos a gente foi, a vida foi retirando, né? Essas arestas e a gente foi se moldando. E a gente a gente continua, né? A gente não sabe aonde nós iremos chegar, né? Nós sabemos que do hominal nós vamos para o angelical, né? Para a angelitude. O que será esse angelical, né? Que estado de matéria é ele, né? Então, nós estamos nos encaminhando para isso. Então, tirar esse caminhão de armadura que ainda existe em nós e buscar essa centelha, essa luz, é um caminho bem árduo e bem complicado. Deixa eu ver quem que eu vou pedir para ler. Eu vou ler, posso? Carlos, eu ia te chamar agora, hein? Transmissão de pensamento. Eu? Estamos conectados. Estão ouvindo bem? Sim. O teu telefone. Então tá. Entretanto, né? Ele leu as 3 primeiras linhas, parágrafo. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. Eu vou ler mais 2, pode? Pode. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Na verdade, eu entendi, né, por essas 3 linhas e até pelo início todo deste capítulo, que nós nos subestimamos, né? E por isso a gente vive embrutecido, né? Talvez pela falta de nos entendermos melhores do que somos na verdade, né? Ou não, o contrário, até para nos entendermos piores do que somos na verdade, né? Falta esse burilar, né? Que nós precisamos, que é através da educação, para que a gente possa ser melhor. E é isso que a gente vem fazendo quando estuda na segunda-feira, né? Procurando entender a mensagem do Cristo através dos livros e comentando e conversando para que a gente possa trazer a luz para cada um de nós, né? Para que a gente possa se conduzir cada vez para um lugar melhor, para sermos melhores. Porque para mim, né, o que seria, né, a educação, né? Responsabilidade que a gente tem do todo, né? Porque nós não somos seres, nós somos seres únicos, mas a gente não vive sozinho. Então, o que a gente vai trazer para contribuir para esse todo? Nós somos seres individuais, mas a gente vive no meio de muitas pessoas e a gente precisa, através
que seja através das nossas atitudes, mostrar para todo mundo e para nós mesmos que a gente pode ser melhor. É isso que eu entendi. É exatamente esse ponto de vista que eu também compreendi, né? Esse capítulo, né? Nós somos mais ignorantes do que perversos, né? Então a gente age na brutalidade por pura ignorância, né? Por puro medo. Eu acho que o medo ainda é o grande fator que nos faz reagir. A gente ainda traz isso lá quando a gente das eras primitivas, né? Essa ação e essa reação, né? No momento que a gente leva, a gente já rebate. Então, o medo faz com que a gente haja no instinto ainda, né? A gente demora muito tempo para refletir quando a gente está sendo ameaçado. A gente não consegue parar, pensar, refletir e analisar o nosso problema. A gente geralmente entra num turbilhão de pensamentos negativos, onde a nossa vibração vai para o espaço e a gente não consegue se desvencilhar dessas ondas, dessas vibrações e desses pensamentos que nada mais é nosso mesmo, né? E aí a gente acaba muitas vezes num processo mais severo, a gente acaba atraindo irmãos sintonizando com esse turbilhão de pensamentos errôneos, né, que a gente está emitindo no momento. Então, buscar nos conhecer sempre vai ser o melhor caminho para tudo, né? Sempre vai ser dar o passo para trás e respirar, porque a vida não vai acabar por conta daquele problema, até porque a vida não acaba, né? Então, a tua existência não vai acabar por conta daquele problema. Tu precisas sempre ter essa calma e essa tranquilidade. Eu acho que é a mansuetude, né? Eu acho que essa é a virtude que a gente deveria ou deve desenvolver primeiramente, né? Ser mansos e pacíficos, porque assim a gente consegue ouvir, analisar e aí sim agir. Né? Então, eu gostaria de ouvir a Janete, depois a Leia, sobre isso que foi lido agora, até agora. É 8h17, nós estamos na metade da leitura. Então, vamos ouvir um pouquinho o que o pessoal está pensando. Né? Antes de continuar a leitura, né? Vamos, Janete. Sim, é muito, assim, nossa, é complexo e ao mesmo tempo é tão divino, né? Todos esses ensinamentos, porque educa, ele leva a gente a pensar assim que é tudo, né? É tudo que Jesus fez para nós. Ele tentou nos educar, né? Ele trouxe todos dentro de todos os seus ensinamentos tudo aquilo que a gente necessita, né, para nossa educação, para nossa reforma íntima. Porque eu acredito que tudo que foi falado até agora, se a gente consegue se educar, né, cada um a si próprio, a gente vai ter assim uma responsabilidade ainda maior, mas também uma facilidade de passar isso dentro da nossa casa, dos nossos familiares, né? Essa educação para os nossos filhos. E mesmo que de começo, muitas vezes, eles não entendam ou não sigam, mas eu sei que lá na frente, em algum momento, isso vai fazer diferença. Então, tudo aquilo que a gente consegue repassar daquilo que a gente aprende, não é só dentro da nossa casa, né? Eu me refiro que é em tudo, porque a educação, ela é válida em todos os lugares que a gente está, né? Em casa, na família, no trabalho, aonde a gente estiver, né? Então, eu acho que quando a gente consegue trazer isso para dentro de nós, assim, é algo que nos dá uma certa paz. É transformador, regenerador, né? Isso, parece eu que a gente se resgata de uma escuridão que a gente encontrava até então. Isso aí, Lê. Eu acho que quando a gente consegue educar-se a si mesmo, a nós mesmos, né? É uma luz que a gente consegue acender. E essa luz, ela alcança, né, a todos os outros.
Eu acho que é por aí, mas eu sei que tem tantas coisas, porque é muito. É uma lição assim. É divino, né? Mas acho que por aí. Tá certo. Leia, meu bem, você dá o teu parecer, que é sempre tão amoroso. Aí vocês estavam falando, eu concordo com tudo que vocês disseram, né? Vocês estavam falando e eu estava refletindo, né? O antes e o depois, né? O antes da imortalidade da nossa alma, a gente agia como se tudo fosse terminar amanhã, né? Então a gente não pensava assim nas consequências do que a gente fazia, a gente simplesmente fazia, né? E hoje, esse Educa, eu vejo assim, essa consciência que a gente tem do espírito imortal que a gente é, quer dizer, o que o Educa, a gente recebe a educação, que é a educação que vem de fora para dentro, né? Agora, quanto eu educar-me, depende de mim. Eu tenho que me transformar, porque a orientação eu recebo, né? O que a gente hoje aprende aí através dos ensinamentos de Jesus. Eu estou recebendo a orientação, eu estou recebendo a instrução, mas agora depende de mim eu usar essa prática para me transformar de dentro para fora, né? Então hoje a gente sabe a responsabilidade que é a gente se educar, porque foi esse o tempo que a gente era irresponsável, como eu disse assim, né? Eu estava refletindo, para que eu vou me modificar se os outros não querem, os outros não desejam, por que só eu tenho que ser bom e os outros não, né? Eu vou retribuir da mesma forma. E hoje eu compreendo que essa educação é a nossa potencialidade daquilo que a gente tem de bom, que a gente da divindade, né? Como filho dele que somos. Então a gente educa o espírito eterno que nós somos. Porque como a gente sabe, não vai ser só essa existência, a gente é imortal, vai vir e voltar muitas vezes, e que a gente vem se resgatando, se corrigindo. Então é necessária essa educação de dentro para fora, porque a gente se educando de dentro para fora, aonde a gente estiver, a gente vai saber lidar com as situações que nos acontecem, né? Se alguém me agride, eu já não vou responder do mesmo jeito, porque eu sou uma pessoa que construiu a educação dentro de mim, né? Se alguém me fere, eu não vou mais querer ferir com as mesmas palavras, por causa que não é isso, não é para isso que eu fui educado, não é esse o ensinamento de Jesus que ele nos deu. Então a gente começa a refletir a todo momento sobre os nossos atos e vai se reeducando de dentro para fora, né? A instrução é Jesus, os ensinamentos é Jesus, mas a educação a gente tem que trazer para nós e desenvolver elas. É assim que eu vejo. Perfeito, Leia, maravilhoso. Alguém mais gostaria de falar, de dizer alguma coisa? Eu quero, de novo, posso? Não é contrariar, mas é só um entendimento enquanto acho que a Janete falava e ela disse que essa situação é bem complexa. Para mim, desculpa, Janete. Na verdade, eu acho que é uma situação bem simples. Porém, nós, com o passar do tempo e das encarnações, nós fomos nos atrasando demais, né? Nós ficamos embrutecidos e fomos vivendo de forma equivocada. Porque viver na simplicidade, viver no amor, viver na caridade é mais simples, é mais fácil, né? Não é à toa que ali diz assim, né, depois do Educa, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então por que a gente procura sempre fazer o que é errado, se isso é mais simples? Então eu penso que não é complexo, nós é que complicamos. Nós, o ser humano, eu, Carla, a gente é que complica quando a gente fica brabo, quando a gente explode, quando a gente acha que tem que ser diferente do que é na realidade, quando a gente quer coisas além do que a gente necessita, aí nós terminamos por tornar complexo, sim. Mas na realidade, eu acho que é mais simples viver dessa forma. Desculpa complicar, talvez. Maravilhoso.
até porque são milênios. Quero me retratar. Quando eu falei complexa, não é que é complexo nós nos educarmos. Eu me referia que é complexo colocar em palavras um ensinamento tão valioso como este. Desculpa se não me fiz entender. Capaz, amor, não? Capaz. É isso. E é difícil mesmo, Janete. Eu fico aqui, escrevo e rabisco para tentar me fazer entender, mas nem sempre consigo. Não, é perfeito essa São linha tão de edificantes que a gente, às vezes, colocar em palavras, para mim, ainda tá difícil. Mas a gente tenta, né, meus amores? Não, é bom abrir várias linhas de raciocínio, porque a dúvida de um, né, pode ser a dúvida do outro. Então, a gente, extraindo várias linhas de raciocínio, a gente consegue chegar num todo. Pode falar, Cris, por favor. A questão que eu peguei aqui é muito interessante porque leva só para cada um, né? Tu falou uma coisa no início muito interessante, que a gente somos seres individuais, mas vivemos numa comunidade e temos que respeitar toda aonde termina o meu entender e começa o teu. Eu tenho que respeitar essa fronteira. É muito bom isso, a gente ter. Acredito que a partir quando a gente tem essa consciência, nós já estamos já, né, se educando no caminho certo do educa, do se educar. Mas mais interessante ainda é que tudo leva tempo. A gente, eu escutei umas frases, no caso no sábado, até foi o Sandro que me falou, até me comentou. Eu fiz umas perguntas para ele, tudo ali, e ele pegou e disse assim, ó: tempo, fé e prece. Então não é a questão, não é questão de ser complexo ou simples. A gente, no momento que nós entramos para dentro de nós e temos a consciência de que tudo leva tempo, que tudo a gente tem que ter paciência, que a gente tem que ter fé, acreditar no nosso Pai, que nada é por acaso, tudo está dentro do que Ele nos programou, da nossa programação. No momento que nós sentarmos, termos dentro de nós toda essa resignação do que vem ou vai acontecer e passarmos com tranquilidade, nós já estamos no caminho do Educa. É o que eu entendi dessa maneira. Porque nós, como diz ali, a semente minúscula, ela tem que se romper, ela passa por um processo de inchaço para romper a casca, para depois vir a água, ela tem que entrar por entranhas por dentro da terra até ela ser filtrada por carvão, tudo isso. A pedra, ela tem que ser totalmente burilada para sair uma estatueta magnífica. Tudo leva tempo. E a gente tem que ter paciência, tem que acreditar de que nada é por acaso. A gente veio hoje nós estamos tendo o privilégio de ter esse conhecimento da doutrina. Nós estamos tendo esse privilégio de nós termos essa ferramenta de educação, né? E quando nós começarmos a pôr em prática, no mínimo que seja, nós estaremos passando para a comunidade. Nós estaremos passando para os outros de maneira simples, que nem a Carla falou. A gente transforma toda aquela complexidade que nem a Janete está falando, e realmente porque a gente ainda está fechado, né? E depois, quando a gente abre e tem essa consciência
da educação, a gente transforma no simples. E fica totalmente simples. Fica tão simples que a gente acaba não acreditando mais. Às vezes a gente para, as coisas acontecem tão assim, no cotidiano, acontece tão uma beleza com nós, assim, que às vezes a gente para e diz, não, realmente, eu tenho que até criar aquela pontinha de dúvida. E tá muito bom quando a gente começa a ter essa educação, esse educa, a gente acredita que nada é por acaso, e tendo a resignação de passar. A gente tendo essa resignação, aceitando, não aceitando, eu digo assim, né, de ficar parado, mas aceitar e ir em frente, buscar sempre, não desistir nunca. Aí sim, a gente realmente está no caminho do Educa. Isso foi o que eu entendi até agora. Maravilhoso. Só uma dúvida, nós estamos ainda nas 3 primeiras linhas? Sim, mas é que é um pouquinho curto, né? E aí vamos lendo os 3 em 3 pra gente só curiosidade. Não, está na 6ª linha. Na 6ª, né? Tá. Estamos em Deus ali? Não, também o Espírito. Isso, agora o próximo que lê já lê as 3 próximas, e a gente consegue entender. Deixa eu ver. Tássia, quer ler para nós? Quero sim, acabei de levantar a mão para ler. Hoje eu tô assim. Não, hoje tu tá. Vamos lá. Também Deus e mais. Irmã. Também o Espírito traz consigo isso? Isso. Tá, perfeito. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está conosco. Tu queres que eu comente cada linha ou posso... Pode ler os 3 e aí a gente abre a minha discussão. Tá, então vou começar de novo, Lê, desculpa. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Perfeito. Acredito que essas 3 linhas que eu peguei, ele está falando com questão de aceitarmos a mudança de cada tempo, de cada coisa que vem para nossa evolução. Que a gente não permaneça estagnado no tempo por certos conceitos que são antigos, por certas coisas que dizem, né, que a gente sempre vá atrás da mudança, aceite a mudança para melhor e jamais para pior. Acredito que é mais isso, aceitar mais a divindade de Deus, a querer ficar mais perto das leis divinas possível e fazer o que a gente acha que é melhor, não que é nos mandado, né, assim, vamos. Acredito que seja mais ou menos isso. Eu acho que foi alguma das meninas que comentaram. Eu não discordei nem concordei que a humanidade não está melhorando em certos aspectos. Eu não discordo nem concordo, mas eu acredito que a gente está melhorando sim, cada vez mais. Eu pelo menos acho que tem muitas coisas que antes era considerado extremamente normal e hoje em dia já não é tão normal. Inclusive falar de espiritismo abertamente hoje sem ter uma repreensão no olhar, muitos assuntos, muitas atitudes, muita mudança ocorreu para melhora, pelo menos ao meu ver. E eu acredito que esses trechos está falando, a gente está sempre se melhorando cada vez mais, nos dando a oportunidade para estar sempre melhor. Eu acredito que é isso, Lê. É ótimo, maravilhoso. Eu creio muito que seja a aceitação, né? Nós precisamos aceitar o nosso momento, aceitar o momento do outro, entender que, exatamente como a Cris falou, como tu falou agora, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, né? A gente sempre vem com esse exemplo, né? Mas é um exemplo muito básico, muito real. A gente não vai ensinar física quântica para uma criança de 6 anos.
Então, se não aconteceu naquele momento, é porque nós não estávamos prontos para receber, né? Ou até mesmo uma explicação que a gente dê e a gente não Sim. saiba analisar o perfil da pessoa, da maneira que a gente explica algo do espiritismo. Vou dar um exemplo. Se é uma pessoa que se tu não se expressa perfeitamente do jeito que ela vai entender, às vezes é melhor até optar pelo silêncio, né, Lê? Porque se tu não tem as palavras certas para explicar para aquela pessoa, acaba caindo por terra, né, Lê? Exato. O que Jesus fazia conosco na época em que ele caminhou sobre a terra? Ele desenhava as palavras, ele contava histórias, ele trazia o cotidiano daquele povo, porque era a linguagem que ele entendia. E era ali que ele desenvolvia e educava e trazia e plantava aquela semente que um dia ela ia germinar em nós que estamos hoje, né? Então, a gente muitas vezes a gente quer violentar o entendimento do outro, a razão do outro. Como tu não entende? Tipo assim, né, Lê? Como tu não entende? Como que não entende? Como que mata? Como que rouba? Como que faz tantas coisas, né? Como? Porque no momento evolutivo dele, ele entende que aquilo é melhor, né? No momento evolutivo dele é o momento em que aquilo são valores para ele, como um dia foi valores para nós em outras encarnações. E tá tudo certo, né, Letícia? Quem somos nós, exato, né? Exato. E a gente sabe que se nós chegamos nesse ponto, aquele que nós julgamos, né? Porque nós julgamos menos que nós, ele vai nos alcançar. E aquele que a gente julga mais que nós um dia vamos alcançar. E isso é uma roda viva que vai se movimentando, que vai girando, que vai crescendo. Então a humanidade não está melhorando. A gente nunca vai ser o que a gente foi há uma hora atrás. Jamais. As nossas células já envelheceram, o nosso sangue já correu, o nosso organismo já. Então, são vários fatores minúsculos que vai resultar num todo, né? Num algo total. Então, a vida ela se processa no micro para refletir lá no macro, né? Então, é tudo aos pouquinhos, de grão em grão, para que lá no final a gente enxergue aquela flor, aquela árvore, né? Aquela coisa, aquela escultura pronta. Perfeito. Então, alguém levantou a mão, Letícia. Eu não estava olhando. Doris, meu bem. Vou ler a próxima. Vou ler a próxima, tá, Lê? Pode ler. Fica à vontade. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Continua? Não. Vamos conversar. Então. Eu vou deixar para alguém falar aí, tá, Lê? Tá, mas tu conseguiu ouvir até aqui o estudo? Sim. Não quer falar um pouquinho? Só um pouquinho. Eu vou deixar na próxima. Mais vergonha do que tu não entendeu, né? Não, é que no momento eu não consigo me expressar. Ler sim, né, Lê? Mas eu não consigo me expressar ainda. Ótimo. Dona Eva, a senhora está entre nós. Gostaria de trazer a sua luz esclarecedora? A luz eu não sei. Eu não paguei esse mês. Mas, como eu sou uma pessoa educada, né? Estou esclarecendo por que eu não estou trazendo a luz. Educa. Realmente foi tudo isso que vocês falaram até agora. Que parte, dentro do meu conceito, parte de mim para vós. De Deus para mim e de mim para vós. Esta é a forma como eu tenho de convivência com todo aquele que me é o próximo.
E quem são o próximo? O próximo é aqueles que nós enxergamos e que nós sentimos sem enxergar. Porque falamos muito do educa para aqueles olhos que veem, mas nós temos que saber que nós estamos rodeados de companheiros, de amigos que nos instigam muitas e muitas vezes a pronunciar e a cometer delitos ou até mesmo situações agradáveis, dependendo de nosso educa, de nossa educação íntima, né? E aí então é onde eu tenho que ter a consciência do conhecimento que, opa, espera aí, isso não é de mim. Isso partiu de outro ser. Essa irritação que essa pessoa está me passando, essa maledicência, este apontar de dedos, eu até então não estava tendo isso. Eis o momento de eu educar-me e passar a educar aquele companheiro que me segue. Esta lição, ela nos fala de Deus em nós. Essa frase que essa menina leu agora, né, onde fala aqui, perdi aqui, Deus está em nós quanto estamos em Deus. Então, se eu estou assim nessa posição do Deus todo em mim, cabe a mim realmente perceber as minhas atitudes. Eu sou uma pessoa muito mal educada, sei que sou, né? Muito explosiva, mas sempre convivi em condomínios, sempre convivi em sociedade, sempre convivo porque o meu lar é uma sociedade. É eu e mais os meus filhos, e cada um tem o seu parecer, o seu estar, o seu lugar, a sua expressão, a sua forma, a sua maneira. E eu vivi sempre com outras pessoas que não só os meus. Eu sempre vivi em comunidade, eu nunca vivi em um ambiente solitário, por quê? Simplesmente porque moro na terra, né? E a terra, ela é coberta de seres. E esta maneira dessa lição do educar, de nós nos educarmos, de nós retransmitir, é aquilo que tu falou, meu amor. Quando meu companheiro chegou, quando aquele ser chegou na minha porta, eu parei de falar, porque não cabe a ele saber o que eu falava, nem a mim o que ele iria deduzir de minha fala. Então eu tenho que me calar e esperar ele se expressar. A gente está na liberdade, né? A minha liberdade se encontra diante da tua. Ela para ali. Eu não sei, eu queria mais ouvir, eu não queria falar nada. Tá maravilhoso. Já falei demais. Perfeito. Tá? Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? A dona Eva foi perfeita. Foi muito explicativo e elucidativo essa fala. Ler assim, é tudo muito assim, dá pra gente um aprendizado, né? Cada um que fala ali. Mas eu, relembrando ali que a Cássia falou, né? Em relação à humanidade, que a humanidade está mudando.
Eu acredito que sim, eu acredito que a humanidade está mudando, porque se nós olharmos para nós mesmos, o nosso ontem e o nosso hoje, a gente já vai perceber que nós já fizemos algumas mudanças em nós mesmos. E eu acredito que isso está ocorrendo com todos. Então, eu acredito muito que a humanidade, ela está mudando, sim. E é como a Cássia falou naquele momento que ela estava falando ali, que muitas coisas, né, nem a nossa doutrina espírita, ela era ouvida, né, e compreendida da forma que hoje é, né. E aqui nessas frases ali que falava sobre o coração enobrecido, a Dona Evinha falou ali coisas assim importantíssimas para nós todos, mas eu acredito que o coração enobrecido é o coração que aprendeu a amar, que aprendeu a fazer a sua própria doação, né, dos sentimentos nobres, do amor, da caridade, da compreensão um com o outro. E eu vejo muito isso, né? E o nosso cérebro, ele pensa a todo instante, como eu falei na prece de sábado, né? Os nossos pensamentos, é nós que precisamos cultivar bons pensamentos para que a gente possa, dali, iluminar a nós mesmos, o nosso dia e dos outros, né? Então, eu vejo muito assim essas duas frases, mas não discordo de nada, porque tudo é muito, muito bom. Era isso, obrigada. Perfeito, maravilhoso. Eu tenho aqui na lista uma pessoa chamada Caio. Eu acho que essa pessoa nunca falou, nunca conversou conosco. Gostaria de dar o teu parecer ou ler a próxima frase? Eu não sei se é Caio, né? A pessoa que está por trás, mas o nome aqui é isso. É isso. Caio Mestre. Não? Tá. Então vamos aqui. Jussara. Você consegue ler para nós hoje, Jussara? Você se sente à vontade? Hoje não, tá? Eu ainda estou escutando. Vai chegar a minha vez. Maravilhoso. Tá. Pode ser eu, né? Pode sim, amor. Com licença. Estamos no apenas, né? Isso. Apenas o cérebro. Apenas o cérebro cultivado pelo produzir iluminadas formas de pensamentos. Próxima? Ou não? Queres que eu leia a próxima, Lê? Pode ler. Tá. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz consoladora. Continuo? Não? Paro? Não. Aí eu gostaria de dizer. Esse parágrafo que eu peguei foi perfeito, né, Letícia? Porque ele tá falando ali de mente bem esclarecida, que consegue estar se entendendo, que tá o tempo inteiro se questionando e tentando arrumar a casa dentro de si mesmo. Acredito que esse parágrafo fala de estar sempre expulsando certas coisas que tanto a sociedade implanta, como tanto já vem na nossa bagagem, que a gente tem que estar sempre trabalhando mesmo, para que não saia para fora e que mantenha só a casa sempre limpinha e iluminada. Perfeito? Perfeito, ótimo. É esse o ponto, sabe? A gente nunca ficar numa zona de conforto. A gente nunca achar que o que a gente pensa hoje, a nossa linha de raciocínio, a forma como a gente age hoje é a forma absoluta de ser, é a forma correta de ser. Porque se a gente tem um entendimento e um raciocínio que nós somos seres mutáveis, que nós estamos em constante evolução, e essa forma física não será a nossa última forma física, né? E nós vamos evoluir para um estágio vibratório e físico e espiritual ainda maior. Como é que a gente pode achar que estamos corretos hoje? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tudo que a gente age e reage é a forma absoluta de ser. Então,
o sábio, ele nunca vai dizer que é sábio, porque ele sabe que ele não é. Porque se ele fosse sábio, ele seria então a supremacia, né? E a gente hoje compreende que a única supremacia existente no mundo para nós é Deus. Então nós não alcançaremos Deus, senão nós seríamos Não. Então, sempre buscar nos enxergarmos e nos colocarmos aonde nós estamos, naquele momento. E o que de bom eu posso fazer com aquele conhecimento que eu tenho. Não é que tu tenha que te culpar porque tu ainda não sabe. Né? Eu acho que se culpar por ainda não saber, eu acho que é uma violência contra si mesmo. Né? Eu falo muito de violência porque é uma forma bem forte da gente conseguir entender e compreender que não é ultrapassando os nossos limites, né, as nossas forças, que a gente vai aprender ou vai se transformar magicamente. Que as coisas, que nem o Cristo falou, gradativamente, aos pouquinhos, sempre vai ser aos pouquinhos, porque a gente precisa digerir cada ensinamento, cada coisa. Hoje eu consigo ser mais calma, mas amanhã pode ser que eu me irrite. Então quer dizer que a minha calma, ela ainda não foi realmente estruturada. Eu perdi a paciência. Não, nunca teve a paciência, né? Uhum. Né? Então é mais ou menos isso. E somos feitos de momento, né, Letícia? Se naquele momento a gente foi necessário ser um pouco mais firme, não quer dizer que aquilo ali é a Cássia, não quer dizer que aquilo ali seja a Letícia. Eu acredito que é o se conhecer, saber o que realmente é e o que não é de si próprio, de si próprio. E se analisar, né? Se analisar sempre, ver se no final de tudo aquilo ali, na análise de tudo aquilo ali, se o que é bom e o que não é bom, o que fica e o que não fica. Né? Lembrando sempre que a gente tem que ser a ferramenta, a gente é duas ferramentas, ou a ferramenta do mal, né, Lê? Ou a ferramenta do bem. Então, a gente tem vou deixar mais pessoas falar. Um pouco o advogado do diabo de nós mesmos, né? A gente tem que estar sempre Perfeito. nos questionando. Então, vou deixar alguém mais falar, tá, Letícia? Não. Alguém gostaria de ler as próximas 3? Vou deixar se alguém não quiser, eu indico alguém. Daisy, Mana, Ida, pode falar? Posso falar. Boa noite. Bora lá, boa noite. Tu queres que eu leia? Sim. Interpretemos? Isso. Pode ler as três próximas, daí a sua última. Só a última. Tá. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Interessante que eu li todo o capítulo e eu não entendi uma palavra dessas últimas frases até ler agora em voz alta, né? E talvez a gente se envolve na atmosfera daí, né? Do estudo. Então, interessante, interpretemos a dor, né? E o trabalho por artistas celestes, porque até para nós estarmos aqui, nesse momento na Terra, encarnados, né? Então a gente precisou do auxílio e da boa vontade desses artistas. Então, sim, eles têm essa tarefa, eles também pensam, né, naquilo que a gente vai passar, naquilo que a gente vai sofrer, eles também sentem. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. É todo o nosso processo de evolução, é tudo isso que nós precisamos fazer, né, que nós estamos a caminho de realizar. Acredito que estamos saindo da irracionalidade e chegando começando no início da inteligência, e partindo da inteligência a gente começa então a se tornar realmente humanos, e o nosso auge então vai ser quando transformarmos a nossa humanidade em angelitude. Claro que numa pequena frase o caminho parece pequeno, mas é um imenso, né?
mar de tempo e de aprendizados e de estudos e de acertos e de erros. Então, essas frases são maravilhosas. E a última que diz, né? Educa e edificarás o paraíso na terra. Só teremos o paraíso quando nós nos educarmos, quando nós aprendermos, quando nós nos tornarmos um pouquinho melhor. Então, o paraíso na terra depende de cada um de nós. Depende da nossa melhora, da nossa vontade, da nossa reforma íntima, né? Para deixar mais básico. Mas são três parágrafos. Dessa edificação, né? Isso. Essa edificação que vai transformar a terra, né? Exatamente. Na verdade, essas três frases aqui, o tempo é muito pouco para falar sobre elas, né? Porque elas dariam o estudo da noite toda. Então, assim, o que eu consigo resumir é isso. Maravilhoso, foi perfeito. Então, a dor e o trabalho, eles vêm como artistas. Seu Cláudio, por favor. Oi, tudo bom? Tudo bom, meu sogro, boa noite. Deixei a última frase e os últimos 5 minutos. Queridas, educar-se é fazer com que a sua convicção religiosa não mude. Não importa o que aconteça nos caminhos, a convicção deve ser firme para que nós possamos nos educar também na assiduidade aos trabalhos. Nós possamos nos educar na pontualidade. São coisas simples. Que nós possamos ser originais. Que nós possamos ser um exemplo para quem quer que seja. Deus, Ele está em nós, Espírito. E, portanto, nós é que nem sempre estamos nele. Nos afastamos muitas vezes. Temos caminhos desviados das mais diversas possibilidades. Por quê? Porque é aprendizado. Diz que a criança, a mãe, na terceira semana ele já começa a ouvir a voz da mãe. Aos 16 anos ele não ouve mais. É incrível. Por quê? Porque nós precisamos fazer e ter novas experiências. E por isso cabe àquele que se educou saber lidar com isso. Saber também conduzir e conduzir-se para poder aconselhar. Então, essa lição de hoje educa a ti, para que tu possa passar mais uma experiência, agora descobrindo a potencialidade da doutrina espírita ou a doutrina dos espíritos, que nos traz através de Emmanuel no livro Fonte Viva, lições maravilhosas, que nós temos visto em cada segunda-feira, pessoas surgindo com interpretações próprias de cada uma, mas já de uma forma assim mais acrescida, porque tem estudado, tem lido, tem compreendido, e com certeza a partir daí passa a ter na ação do se conduzir, poder saber livrar-se dos obstáculos que nos são colocados no caminho. Fico muito agradecido, querida. Foi maravilhosa a contribuição, como sempre, e agradecer a todos, né? Que contribuíram hoje, a todos que ouviram, aqueles que ainda se encontram nesse processo, né, de germinação, de desenvolvimento de raciocínio, né, de pensamento, que a doutrina espírita, ela te força a pensar por si, né? A gente se força a formar pensamentos, a formar opiniões, acrescentando com o estudo, para que a gente consiga extrair da letra o significado da palavra,
né, o significado da frase. E estudar o Fonte Viva é isso, né? É ter esse... de Emmanuel, né? É de Emmanuel isso, né? Em uma palavra, um mar de significados. Então, vai fazer a prece, meu querido namorado? Ou eu faço? Posso fazer, sem problema nenhum. Realmente, falta um minutinho ali, né? É um estudo, tema maravilhoso para se estudar, principalmente para se praticar, né? O ato de educar a si e educar aos outros através do exemplo que nós possamos transmitir àquelas pessoas. Então, convidando a todos nesse momento a fecharmos os olhos, pensarmos no Mestre Jesus, para que Ele possa irradiar suas bênçãos de luz sobre todos nós, que essas bênçãos possam ser transmitidas a cada um que se encontre em nosso lar, que nós possamos contar com a Tua presença, Jesus, possamos sair desse encontro um pouco melhor, mais consciente do que nós temos e necessitamos fazer para realmente ser alguém que possa habitar Deus dentro de nós. Então, Jesus, ilumina a todos nós e nós agradecemos a oportunidade. Seja feito sempre a Tua vontade. Que assim seja. Que assim seja.